Olá, meu irmão, Shalom Adonai, manhã de paz, manhã de bênção, manhã de vitória, manhã a qual aprove o Senhor nos conceder mais um dia para glorificarmos e exaltar o nome santo do Senhor. Queridos, estou passando aqui para deixar um versículo de meditação para todos, que se encontra registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículos 1, 2 e 3, para nossa meditação neste dia, que diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos ázimos. Queridos, Herodes começa uma grande perseguição à igreja, aos fiéis de Cristo, que naquele processo todo estava sendo chamado de seita, e ele não era aceito, o cristianismo ainda não era aceito pelos judeus, como nós sabemos que até hoje não é aceito por grande parte mundial. As pessoas têm uma grande resistência ao cristianismo e com isso eles começam a perseguir a igreja. E a Bíblia vai dizer que Herodes vai mandar matar Tiago, irmão de João, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. E isso agradou a quem? Aos judeus. E quem eram os judeus? Senão o povo de Deus. Você analisa, né, que não é diferente nos nossos dias atuais. Infelizmente, isso que eu vou falar agora, né, não é para alegrar nosso coração, mas é para tristeza nossa. Quantos que estão dentro do santuário, que estão do teu lado, mas querem ver a sua queda, querem ver a sua morte, querem ver a sua derrota? Porque estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Nem todos que são israelitas são, né? Ou melhor, nem todos que estão em Jerusalém são judeus, nem todos que são israelitas são descendência de Abraão na fé. E nós vemos isso aí, quando mata Tiago, o povo se alegra, quer ver a morte de quem? Dos discípulos de Jesus, daqueles que pregam, né, o novo reino, aqueles que pregam, né, o novo céu, aqueles que querem viver verdadeiramente o evangelho de Jesus. E não é diferente na nossa época atual, a qual aqueles que se dizem até mesmo líderes espirituais, se você não concordar com a forma que ele tem se colocado, que ele tem se posicionado, se você olhar e ver que não está em conformidade com aquilo que Jesus ensinou, eles vão te perseguir, eles vão te maltratar, eles vão atrás de você querendo de alguma forma te parar, querendo te neutralizar. Estão querendo, né, fazer que você desista do evangelho. Quantas pessoas, nós muitas das vezes vamos evangelizar e ela diz: irmão, eu tive uma grande decepção no meio da igreja. Mas, irmãos, sabe por que muitas das vezes nós temos esta decepção? Porque nós esperamos muito do homem, olhamos muito para o homem. É verdade que a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar para o nosso pastor e imitar a fé dele. É bíblico. Tem que ser exemplo. Mas no momento que esta pessoa que você toma como exemplo, ela não te traz o exemplo necessário para você permanecer no caminho, na fé em Cristo Jesus, isso não é para você desistir de Jesus. Isso é para você se posicionar como verdadeiro servo de Deus, como verdadeira serva de Deus. A Bíblia diz que é necessário que
algumas coisas aconteçam para que os sinceros se manifestem. Porque tem muitos que estão até mesmo na frente de obra, porque ele tem uma boa dicção, porque ele tem uma boa oratória, é um camarada que sabe se destacar, mas ele às vezes não tem a chamada de Deus na vida dele para aquilo, e muitas das vezes a motivação que levou ele a estar na posição que ele está não é a motivação dos céus, porque muitos querem, mas é para status, né? Muitos querem falar somente sobre poder, autoridade, mas sobre esta terra, para viver sobre essa terra. A Bíblia diz que a nossa morada ela não é aqui, ela é no céu. Nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, porque o maior servirá ao menor. Temos que sermos humildes na presença de Deus. A Bíblia diz que nós seríamos perseguidos e injuriados por causa do nome de Jesus. E você vê ali que Herodes vai matar Tiago, depois vai mandar prender Pedro. E nós conhecemos a história que a Bíblia vai dizer que a igreja agora reunida orava incessantemente pela vida de Pedro. E a Bíblia diz que um anjo vai até o cárcere onde está Pedro, vai libertar ele, ele vai sair, ele vai ser transportado para fora do presídio, para fora do cárcere. Deus vai manifestar a sua glória, o seu poder sobre aquele que fica fiel até ele. Ainda que, para provar a nossa fidelidade, tenhamos que perder a nossa vida como fez Tiago, como fez Estevão, como fez João Batista. Mas muitos hoje estão com medo do verdadeiro evangelho, de pregar a verdade, de viver a verdade, de ser diferente deste mundo, mas tem andado de mão dada com o mundo, quer ser igual ao mundo. A diferença que quer falar manso, a diferença que quer andar, né, como diz a palavra de Deus, como os fariseus, escribas da época de Jesus, que alargavam as franjas dos seus vestidos, né, para mostrar santidade, mas por dentro do seu interior é sujo, só pensam nas coisas da terra. Alguns chegam a dizer, não, irmão, nós temos que pensar no futuro dos nossos netos. Meu irmão, tu está pensando ainda no futuro dos seus netos, você ainda está pensando no futuro das outras gerações. Para você pensar no futuro das outras gerações, você tem que pensar em memorizar a palavra de Deus e colocar na tábua de cada coração. A Bíblia diz que a palavra de Deus no antigo, ela era pregada de boca a boca. Ainda não havia escrita como nós temos hoje, que cada um pode ter a sua Bíblia. Mas os livros foram compilados depois. Mas a lei de Deus, ela era ensinada dentro das suas casas, sentado à mesa. Os anciões falavam da palavra, da lei, da glória de Deus, daquilo que Deus fazia. Moisés começou, os 10 mandamentos começou em pedra, era somente os 10 mandamentos. Moisés agora teve que organizar o povo de Deus, começou a fazer as leis. Se eu não me falha a memória, é 613 ou 618, eu não me lembro bem agora o total, mas é 600 e alguma coisa. Mas era ensinada a palavra de Deus, o temor a Deus, a buscar ao Senhor, a obedecer a Deus. E saber que Deus tinha feito promessa para o seu povo. Deus cumpriu a sua promessa. E assim como Deus tem uma promessa de voltar e buscar a sua igreja, Deus há de cumprir a sua promessa. Cristo voltará nas nuvens para buscar a sua igreja, o seu povo, aquele que nele confia. Não se preocupe, Deus tem guardado a sua vida. Deus tem guardado você do dia mal. Continue buscando ao Senhor, confiando no Senhor. Não temas o dia mal, não temas o homem mau, mas creia em Deus, creia em Jesus Cristo, e tu serás mais do que vencedor. Que Deus continue abençoando a sua vida. Amém?